E agora, antes de passar então a palavra para a Ana, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Né? A Ana Carolina Zanata, ela possui dupla titulação em Química, obtida entre o Instituto de Química da Unesp Araraquara e a Universidade de Coimbra, em Portugal. Concluiu seu mestrado e doutorado em Química também pelo Instituto de Química da Unesp Araraquara. Atuou como pesquisadora visitante na Università degli Studi di Salerno, na Itália, e na University of Strathclyde. Strathclyde, that's pouco difícil de falar, na Escócia e no Reino Unido, aprimorando estudos metabolômicos em plantas brasileiras, com uso de técnicas analíticas como RMN e massas. Ela tem experiência em química de produtos naturais, especialmente em áreas como isolamento e identificação de metabólitos secundários, estudos de desreplicação, metabolômica de plantas e o desenvolvimento e validação de métodos analíticos verdes. Atualmente, ela realiza seu pós-doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto, onde investiga a diversidade metabólica de anuros no contexto de interações simbióticas, utilizando abordagens ômicas integrativas. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito curioso, porque eu também nunca vi, acho que nenhuma palestra de fusão de dados de massas e RNN ainda. Ai. Então, eu estou muito curioso para ver. E Ah, é isso. obrigada. O palco é todo seu. Ah, muito obrigada. Eu já posso compartilhar? Sim, acho que se você começar a apresentar, ele já vai cortar a minha apresentação. Ah, tá. Uhum. Tá vendo inteiro? Tá Sim, vendo? Não é perfeito. a capa, né? Uhum. Vamos lá. Por vez, né? Tá bom. Obrigada, Vinícius, pela apresentação. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite. Como ele falou do curso, eu estou sempre acompanhando o portal. Eu fiz o curso ano passado, foi muito bom e queria dar parabéns para vocês pela iniciativa. É uma plataforma incrível que a gente pode discutir, né, trazer as informações, a gente discutir e aprender juntos aqui. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns pela iniciativa. Então, hoje eu vou apresentar esses dados, né, que é a fusão desses dados, tanto de ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas. Foi um estudo que foi feito durante o meu intercâmbio do doutorado, na Universidade de Strathclyde. E aí eu vou apresentar mesmo mais a aplicação, né, dessa fusão de dados quando a gente tem ali amostras que foram coletadas em épocas do ano diferentes, né? Então, o estudo sazonal, ele não é aquele estudo super aprofundado, então é mais uma aplicação dessa fusão de dados para essas amostras, tá? Então, nessa apresentação, eu vou fazer uma introdução, né, apenas para conceituar alguns pontos, né, do que é a metabolômica, esses fatores que influenciam no conteúdo, né, na concentração desses metabólitos, algumas ferramentas que a gente pode utilizar em metabolômica, que tipo de informação a gente pode tirar desses dados, né, juntamente aqui falar um pouco sobre o J-Resolved, o J resolvido, não sei se é assim traduzido em português, e também sobre o que é, então, a fusão de dados e como que a gente poderia fazer essa fusão de dados, né? Então, falar sobre as espécies que eu trabalhei, como foi a abordagem metabolômica, os resultados e aí algumas conclusões. Então, primeiro eu queria iniciar falando sobre, destacando, né, a grande biodiversidade, nossa flora brasileira, né, então a gente tem um grande potencial de estudo no Brasil, e aí acho que esse dado talvez nem está tão atualizado, mas é uma da maior biodiversidade do mundo, né, chega de cerca de 20 a 22%, então tem muitas plantas, uma fonte para ser estudada e também de substâncias, né, biologicamente ativas e que podem ser até utilizadas no tratamento das mais variadas doenças. Mas estudar a composição química de uma matriz vegetal, né, de uma amostra biológica, ele é um tanto que desafiador, né? Então, a gente tem ali numa planta diversas rotas biosintéticas, né, para a produção de metabólitos, né, rotas que podem ser expressas ou não, né, e que também essas rotas, elas podem sofrer determinados estímulos, né, as plantas sofrem determinados estímulos, que vão, então, influenciar, né, nessa produção desses metabólitos. Então, estudar uma planta, uma matriz vegetal, acaba sendo muito desafiador, é muito complexo. E aí, a abordagem metabolômica, né, ela pode nos auxiliar
nesse estudo, né? Vendo essas possíveis variações, ou até mesmo para determinar esse perfil de metabólitos. Então, que fatores, né, que a gente pode ter que influenciam na variação desses metabólitos, né? Então, uma planta, ela pode, os principais são esses fatores ambientais, né, esses estímulos ambientais que a planta pode sofrer, e que pode ser tanto bióticos, né, que são aqueles relacionados a organismos vivos, quanto abióticos, que são aqueles não vivos, né? Então, bióticos, a gente tem herbivoria, patógenos, né? Então, herbivoria, insetos, animais que se alimentam dessa planta, patógenos, né, micro-organismos que estão em associação com essa planta, que pode, então, modificar o seu metabolismo, alelopatia, né, então a planta, ela tem, as plantas ao redor também influenciam essa comunicação entre elas, né, no metabolismo dessa planta, o genótipo dessa planta, então são vários fatores que podem ali influenciar, né, nesse metabolismo da planta. Entre os fatores ambientais, né, estão aqueles associados, né, à variação sazonal, então essas condições de clima que acontecem, né, que variam durante as estações, então seja a temperatura, a quantidade de chuva, né, a radiação solar, a salinidade, estresses químicos, né, então será que essa planta está próxima de uma indústria, de um parque industrial, né, se tem um ambiente poluído, né, ou os minerais do solo, também o estresse mecânico, né, então é uma região de muito vento, ou se tem alguma perturbação no solo, então, diversos fatores ali, a gente já tem um grande desafio, mas de estudar a composição química ainda tem mais possíveis fatores que podem influenciar nessa variação. Então, esses estímulos vão levar a essa resposta metabólica da planta, que pode ali ter uma variação tanto nos metabólitos secundários, nos metabólitos primários, os hormônios, e esses metabólitos, eles têm determinadas funções nas plantas, mas elas também, essas funções, elas podem ser sobrepostas, né? Então, esses metabólitos secundários, eles que ficam ali fazendo essa comunicação nessa função ecológica da planta para proteção, mas elas também podem atuar tanto no desenvolvimento e no crescimento dessa planta. Se a gente tem uma perturbação, uma variação, a gente pode, então, ter a variação na expressão desses metabólitos, onde pode ter o aumento da expressão ou até mesmo a diminuição dessa expressão. Se a gente tem um aumento, a gente tem essa variação, se a gente está pensando numa planta medicinal, a gente pode também, então, ter uma variação desses metabólitos ativos, aqueles princípios ativos que a gente está buscando em uma planta medicinal. E aí, consequentemente, a gente pode ter uma variação na resposta terapêutica. E isso, lógico, a gente tem que avaliar. Será que essa variação, ela é estatisticamente significativa? Né? Então, nem sempre, né, essas variações, elas vão ter uma resposta tão significativa nessa resposta terapêutica. E aí, o que é a metabolômica, né? Então, o termo surgiu em 1998, e aí no estudo dos genomas, onde a gente estuda a gene ao genoma, e o estudo dos metabólitos, né? É o metaboloma, né? Então, metabolomas são esse conjunto de pequenas moléculas, né? Que são esses metabólitos especializados, hormônios, moléculas sinalizadoras, e que são encontrados em amostras biológicas, sejam plantas, micro-organismos, animais. E aí, como a gente utiliza a abordagem metabolômica, né? Então, como que a gente vai analisar esses metabólitos? Então, a gente analisa e a gente quer identificar tanto quem são esses metabólitos, tanto quanto a gente tem desses metabólitos, né? E aí, lembrando que esse estudo metabolômico, ele é feito em um determinado tempo específico, sob condições específicas, né? Então, aquelas condições de coleta, as condições que a gente teve na hora de obter essa amostra, como essa amostra ela foi processada, é que vai determinar esse perfil metabólico dessa amostra. Então, dentre as ferramentas que a gente tem várias limitações, seja desde a extração, né, qual solvente que a gente vai utilizar, isso vai influenciar quais são os metabólitos que a gente está extraindo, e aí as técnicas analíticas, né, então dependendo da técnica a gente vai ter uma determinada resposta, né, ou a gente vai conseguir detectar determinadas classes de metabólitos, né, então qual a gente vai usar? A gente usa que tem no laboratório ou a gente vê qual que é que a gente tem, que tipo de amostra a gente tem, né, então as mais usadas, ressonância magnética nuclear, cromatografia gasosa, líquida, infravermelho, né, uma coisa mais geral, MALDI, eletroforese. Se a gente pensar na sensitividade, os espectrômetros de massa são mais sensíveis quando comparado à ressonância magnética nuclear. E se a gente quer, então, obter a separação desses metabólitos, pode-se, então, acoplar, né, esses espectrômetros de massas a um cromatógrafo. Então, aqui nessa apresentação, vou focar
no estudo metabolômico, né, utilizando tanto a ressonância magnética nuclear quanto a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. E aí, que tipo de informação a gente vai obter de cada uma, né? Então, deixa eu falar uma ordem. Então, na espectrometria de massa, não vou focar muito do que é a técnica, mas que tipo de informação a gente vai ter, né? Então, quando a gente tem a aquisição dos nossos dados, a gente vai ter, então, determinar a massa molecular. Então, é uma das principais informações que a gente pode ter no experimento de espectrometria de massas. E a gente vai ter as variações, seja do analisador, né? Então, vários outros parâmetros, onde a gente pode ter tanto equipamentos de baixa resolução, quanto de alta resolução. E aí, tanto a aquisição no modo positivo, quanto no modo negativo. E aí, se a gente está trabalhando com massas de alta resolução, a gente pode, então, ainda, além da massa molecular, a gente pode obter, então, a massa exata, né? E aí, também determinar esse padrão isotópico. Nesse caso, a gente tem ali determinados átomos que têm um padrão isotópico bem específico, né? Seja cloro, bromo, enxofre, alguns determinados átomos. E além disso, né, quando a gente tem ali essa massa exata, a gente pode então calcular a fórmula molecular. E aí, para o cálculo dessa fórmula molecular, a gente pode aplicar determinados filtros, né? Então, seja aquela regra de deficiência de hidrogênio, essas proporções entre átomos, né? Então, se a gente está falando de moléculas orgânicas, qual é essa proporção de carbono para hidrogênio? Né? Então, a gente vai filtrando, né, para a gente chegar ali nos melhores candidatos de fórmulas moleculares para aquela massa exata. Além do espectro, né, de aquisição em MS1, né, onde a gente tem a massa molecular, a gente pode ter, então, também os experimentos de fragmentação. Voltando, esses dados a gente pode, então, buscar, né, em bancos de dados, né, então, se a gente está trabalhando com uma planta, a gente tem conhecimento, essa planta, a taxonomia da planta, né? Então já tem as informações de que ela produz determinados metabólitos, determinadas classes, né? Então a gente pode fazer a busca dessas classes nesses bancos de dados. E agora sim, quando a gente pode ter também espectros, aquisição de fragmentação desses dados, não apenas a aquisição da massa molecular, né, onde a fragmentação ela vai nos dar informações a respeito desse esqueleto, né, então pedacinhos, né, algumas classes têm esqueletos com estruturas características, né, onde tem ali fragmentos característicos de determinadas classes, ou perdas neutras características, né, como açúcares aqui, oligosacarídeos, tem aquelas perdas neutras desses sacarídeos, ou se a gente tem uma determinada estrutura, né, onde tem a possibilidade em saturações de formar reações do tipo rearranjos McLafferty, reto de Esauder, então perdas neutras como água, CO2, então podem dar determinadas informações a respeito da estrutura. E aí, uma possibilidade também é a comparação desses espectros aí com bancos de dados, com as bibliotecas, né, os nossos dados experimentais com essas bibliotecas. Já quando a gente adquire um espectro de hidrogênio, que tipo de informação? A gente vai ter, então, um espectro de hidrogênio, por exemplo, para essa molécula. Nesse eixo, a gente vai ter o deslocamento químico, né? Então, a gente vai ver esses átomos de hidrogênio. Então, o que um espectro de hidrogênio nos diz? Ele nos diz quantos grupos de hidrogênio a gente tem, né? Então, que a gente tem 5 grupos de hidrogênios. Quais são esses tipos de hidrogênio? Então, eu tenho hidrogênios em região considerado como os hidrogênios aromáticos, alifáticos, que então, podem estar próximos de elementos eletronegativos, né? Então, a gente está vendo informação a respeito de átomos, né, de hidrogênio. Além disso, a gente pode ter informação sobre a conectividade desses hidrogênios, qual é o ambiente, né, qual é desses hidrogênios, com quem ele está ligado, né? Então, ele vai ser dado pela multiplicidade, né? No caso aqui a gente tem um dupleto numa região aromática, né? E aí com uma constante, ou de acordo com a constante de acoplamento, a gente pode então verificar como é essa conectividade desse hidrogênio. E além disso, uma das vantagens do espectro de hidrogênio é que a gente pode ter a quantidade, quantos hidrogênios de cada tipo a gente tem, né? Então aqui nós temos metilas, aqui nós temos aqui um grupo CH2, né, com 2 hidrogênios, então ele nos dá essa informação da quantidade.
Porque combinar essas duas técnicas, né, além delas nos trazer informações diferentes, né, enquanto o espectrometria de massas, a gente tem informação da massa, o RMN, além dele ser quantitativo, ele dá essa informação a respeito desses grupos que tem nessas moléculas, né. Além disso, a gente tem vantagens na aquisição, né, então, quanto a espectrometria de massas é uma técnica mais sensível, então, a gente consegue detectar uma grande quantidade de substâncias, né, então, mesmo em uma concentração muito pequena, já a ressonância magnética nuclear ela não é tão sensível quanto comparado à espectrometria de massas. Em compensação, a reprodutibilidade da ressonância magnética nuclear é muito maior quando comparada à espectrometria de massas, né? Então, a gente tem essa, em relação à seletividade, então, LCMS a gente consegue fazer experimentos seletivos, não seletivos, né? Target, untarget, enquanto que a ressonância magnética nuclear, a gente não tem essa seleção, nós estamos vendo átomos de hidrogênio, né? Então, existem alguns experimentos, como o TOX, onde a gente pode ter uma radiação seletiva, né? Mas, de modo geral, não é uma técnica seletiva. E aí, a grande diferença também é a quantidade de metabólitos, né? Enquanto no espectrômetro de massa a gente tem uma detecção de, a gente pode ter ali de 300 a 1000 features, né? No ressonância magnética nuclear, a detecção, né? Essa é muito menor, né? Uma das desvantagens, talvez, ali da metabolômica, utilizando matrizes complexas, né, quando a gente tem a ressonância magnética nuclear, é a complexidade, né, do espectro. Então, se a gente vê aqui para o brócolis aqui, né, a gente tem aqui uma sobreposição de um monte de sinais, né, então a gente tem essas multiplicidades sobrepostas, como que a gente vai atribuir esses sinais, né, onde a gente vai integrar, quais sinais está acoplando com qual, então fica muito difícil a gente ter essa visualização desses sinais aqui nessa amostra, né, então uma alternativa é fazer o experimento onde ele é desacoplado, né, então onde cada sinal aqui a gente já não vai ter a multiplicidade, né? Então, cada sinal vai representar um hidrogênio. Apesar que a quantidade de sinais aqui para a valina e isoleucina, ela diminui quando a gente tem um experimento de J-Resolved. Então, a gente melhora a resolução do espectro de hidrogênio. Então, o que, que é o J-Resolved, né? Então, o J-Resolved, ele foi primeiro mencionado em 1976, né? O artigo onde foi apresentada a sequência de pulsos, os experimentos J-Resolved. Então, é um experimento que ele é bidimensional, né? Diferença em relação ao experimento de hidrogênio. E é onde, o que, que ele faz? Ele separa, né? Então, agora ele vai separar esses dados, né? Tanto de deslocamento químico e de constante de acoplamento em dois eixos, né? Então, ele simplifica esses sinais. Então, quando a gente tem multiplicidades muito complexas e que podem estar se sobrepondo, a gente simplifica, tornando isso em apenas um sinal e vendo com maior clareza, né, as constantes de acoplamento aqui nesse eixo F1. E aí, a vantagem disso é que a gente tem uma melhor identificação, né? A gente diminui essa sobreposição desses sinais. E aí, o que é a fusão de dados, né? Então, a fusão de dados, como o próprio nome já diz, né? Falando, é a gente combinar métodos diferentes, informações diferentes, diferentes fontes, né? E transformar ela em uma única informação, né? Então, esse trabalho é muito interessante, né? Para quem quiser consultar, onde ele apresenta, né? A junção de dados de LCMS e de hidrogênio. Então, são métodos aí matemáticos, né? Onde a gente faz para poder juntar essas duas informações, né? Então, a gente pode não apenas juntar dados de RMN e de LCMS, então a gente pode juntar dados de LCMS com GCMS, a gente pode juntar LCMS eu adquirindo que o TOF com o MALT-TOF, então para eu aumentar essa faixa de massa de aquisição, então são várias transformações que a gente pode adquirir para a gente aumentar ali a informação, né, sobre esse metabolômico dessas amostras. E aí, por que usar, né, então, a fusão de dados? Então, a gente vai ter uma informação complementar, né? Então, enquanto um vai trazer a fórmula molecular, o outro vai trazer informações a respeito ali desses grupos funcionais, né? Até mesmo para a gente verificar a informação. Então, será que aquela variação que eu estou vendo quando eu tenho os dados apenas de espectrometria de massas, será que não é uma variação tendenciosa? Às vezes, algo da técnica, né? Às vezes, as substâncias que eu estou analisando não estão ionizando na espectrometria de massas, né? Então, a ressonância magnética nuclear ela pode ajudar também a complementar para essas substâncias que não têm uma boa ionização. E os benefícios é que a gente melhora a classificação desses grupos, né? Então, com essas informações complementares, e aí a gente aumenta também
a confiabilidade na hora de a gente ter um diagnóstico, né, de fazer alguma conclusão a respeito daqueles dados. Dentre os métodos de fusão de dados, existem 3 métodos, né, que eles apresentam aqui, mas devem ter outros, né, são métodos quimiométricos, estatísticos, né, o mais simples é os dados de concatenação, né, são os dados concatenados, tem o modelo hierárquico e o modelo embed, né, então, os dados concatenados, né, eles falam que é o mais simples, que você simplesmente junta os dois conjuntos de dados, e não é bem assim, né? Então, a gente precisa passar uma série de etapas, onde a gente precisa processar esses dados, né? Então, como a gente falou, a gente tem dados que foram adquiridos em equipamentos totalmente diferentes, né? Onde a gente está adquirindo sinais relacionados a átomos de hidrogênio, o outro é um cromatograma, onde eu tenho a área do pico relacionada a uma razão massa-carga. Então, são informações totalmente diferentes e a gente precisa padronizar essas informações, né? Então, quando a gente faz o processamento de dados, a gente exporta essas informações, né, que tem as features, as amostras, e aí a gente pode fazer uma série de processamentos, seja remover o branco, ruído, né, então aquelas features que realmente são da amostra ou não, e fazer a imputação de zeros, se caso for necessário, então pode ser feito ali alguns pré-processamentos prévios, né. E o mais importante é a gente normalizar esses dados. Então, seja essa normalização dos dados, aqui no caso, pelo desvio padrão, né? Então, pode ser feito pelo desvio padrão, ali em relação ao desvio padrão de todas as features, ou pela média, somatório da média, ou por um padrão interno, se caso for adicionado um padrão interno. Então, é muito importante, né, normalizar todas essas informações, e isso a gente vai fazendo separadamente para cada conjunto de dados. Agora, o mais importante dessa etapa para a gente poder juntar essas duas informações é esse escalonamento em blocos, né? Então, a gente tem 2 tipos, né? Tem 2 blocos de variáveis, né? Como a gente vê aqui, a gente tem 2 blocos de variáveis, e esses 2 blocos vão ter quantidades de variáveis diferentes. Então, a gente viu, no Massas, a gente vai ter muito mais features do que no RMN, né? Então, muito mais sinais, né? Então, a gente precisa padronizar essa quantidade, né, padronizar esses 2 blocos de variáveis. E a gente faz essa padronização baseada na variância. Então, essa padronização, a gente tem que, para todas as variáveis, a somatória de todas as variáveis, a variância tem que ser 1. Então, para o RMN, por exemplo, se eu tiver 10 features, a variância vai ser 1. E para a somatória da variância, né, o total. E no caso do Massas, se eu tiver 100 features, a variação total, a variância total vai ser 1 também. Então, a gente tem ali uma padronização da variância desses 2 blocos de variáveis. E aí, nessa transformação desses blocos, escalonamento desses blocos, a gente pode também dar importâncias diferentes para esses blocos. Então, eu quero que a informação de RMN seja mais importante em relação à informação de massas, né? Então, a gente começa a dar pesos para esses blocos, né? Então, essa é uma das etapas mais importantes antes de a gente realmente juntar, né? Que é feito baseado nessas variâncias. E aí, sim, a gente pode juntar, né? Depois de ter feito essas transformações desses dados, a gente monta em uma planilha, né? Ou se feito em algum outro programa, quem tem facilidade na parte computacional, junta esses dados, né? Tanto de RMN quanto de massas em um único conjunto de dados, e pode ser, então, feita as análises multivariadas. No caso, o método mais simples, né? Mas aí a gente pode ter alguns problemas, né? Em termos ali realmente do escalonamento, né? Das técnicas diferentes, das variáveis diferentes, né? De detecção. Outro método, então, é o modelo hierárquico, né? Então, a gente faz todo aquele processamento dos blocos, e aí a gente analisa separadamente esses dados, né? Então, vou verificar, fazer análise multivariada, tanto para ressonância magnética nuclear, tanto para os dados de massas, e aí vou obter ali as minhas matrizes, né, de scores e de loadings. Então, posso fazer toda uma análise especial, uma análise de PLSDA, e aí eu vou ter como resultado a minha matriz de scores, né? Então, aquelas observações em relação àqueles dados. E aí sim, a partir dessas matrizes é que a gente vai exportar esses dados, juntar essas duas matrizes e assim, novamente, fazer uma análise multivariada desses dados juntos, né, para obter a informação.
E aí, esse modelo, ele pode até ser o modelo mais adequado, porque a gente consegue, né, trazer de modo separado as informações das duas técnicas, né? Então, antes a gente consegue observar que tipos de informações de ressonância magnética os dados de ressonância magnética nuclear nos dá e que tipo de informação os dados de massas nos dá. E aí, sim, a gente combina essas duas informações, né? Já o modelo em batch, ele pode ser utilizado principalmente se a gente tem um efeito batch. Então, se eu fiz a minha aquisição um mês, aí fui adquirir depois o outro mês, então ele é principalmente utilizado quando a gente tem muitas variações, né? Então, é principalmente para variações desses grupos. Mas nesse artigo, ele apresentou como se fosse uma aplicação para determinados grupos, né? Então, vamos dividir aqueles dados em grupos, né? E até o modelo que ele traz, ele fez um estudo com ratos, né? Então, ele tinha um rato um e aí esse rato um ele aplicava um determinado, né? E aí ele queria avaliar essa resposta nesse rato, e ele avaliando essa resposta de acordo com os dias. Então, para o rato um ele tinha várias amostras, e assim por diante, né? Então, tinha o rato 2 e aí ele dividiu esses ratos, né, em determinados grupos. E a gente pode fazer, no caso, por exemplo, de uma análise sazonal, para o grupo um poderia ter o verão, então todas aquelas amostras que foram coletadas no verão, no grupo 2 todas aquelas amostras que foram coletadas na primavera, e aí a mesma coisa feita para os dados de espectrometria de massas, né? Então aí a gente complica um pouco mais a análise, porque a gente vai ter uma análise multivariada para cada grupo, agora separadamente. Então a gente vai ter essas matrizes, uma matriz para cada conjunto de dados, e aí sim a gente junta essas matrizes, então é feita uma transposição dessas matrizes que gera um vetor, né? E aí muitas etapas matemáticas, né? E aí, sim, a gente faz a análise, né? Elabora com esses grupos, né? Juntos, a análise multivariada para a gente verificar esse grupo, né? Como eles se agrupam. Uma das desvantagens desse modo batch é que, como eles separam, pode ser que a gente não consiga fazer uma correlação, né? Então, a gente vai ter uma resposta de dois grupos separados, pode ser que a gente não consiga correlacionar essas duas informações, né? Então, eu tenho um grupo aqui, pode ser que a gente não tenha uma correlação entre eles, né? Então, basicamente, esses são os três métodos que a gente poderia aplicar para a espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear, né? Alguns são mais fáceis, aqui é mais tratamento dos dados, né? E aí depende também, lógico, de cada caso, cada conjunto de dados, né? O que a gente tem, que é mais específico, a mesma coisa em termos da normalização, do escalonamento, qual que é o mais adequado, vou fazer pela média, vou fazer pela variância, né? Então, depende de cada caso, né, para a gente fazer esse tratamento dos dados. Então, o trabalho ele foi feito com algumas espécies, né, medicinais, e que foram estudadas em projetos anteriores no projeto Biota FAPESP, né, que é o uso sustentável da biodiversidade brasileira. Então, nesses projetos anteriores, eles investigaram algumas plantas que são utilizadas pela população para o tratamento de dores estomacais, né? Então, foram feitos ensaios biológicos, né, perfil químico, onde foram isoladas substâncias desses projetos anteriores, e aí algumas plantas foram selecionadas para uma continuidade do estudo, né? Então, no meu projeto, eu estudei essas três espécies, a Abyssinium intermédia, a Serginia marginata e a Terminada catapa, e aí elas têm já um perfil químico bem definido, né? A Abyssinium intermédia tem derivado de catequina, quercetina, ácido gálico, Serginia marginata, algumas flavonas, catequina, saponina, e a Terminada catapa, derivados de elagitaminos. Hoje, aqui nessa apresentação, eu vou mostrar principalmente os dados para a Bersolina intermédia, tá? E aí, esses dados eles foram publicados nesse trabalho, tanto para a Bersolina e Serjânia, e os dados de terminália que estão aqui nesse trabalho. E qual que foi a hipótese levantada, né? Então, será que a gente tem uma variação sazonal? Será que esses fatores ambientais, eles têm alguma influência em alguns metabólicos, né? Então, será que a gente vê uma determinada variação? E aí, qual que é o objetivo? A gente queria focar nesses metabólicos. Então, essas plantas já têm uma composição conhecida, então, eu não quero saber todos, eu quero saber exatamente aqueles que são responsáveis por essa variação. Então, a abordagem metabolômica, a gente fez a coleta durante as quatro estações do ano, né? Então, a coleta de Bersolina intermédia foi feita no interior de São Paulo, em Bauru, é uma região de bioma do Cerrado.
E essa região, né, aqui no Brasil praticamente como todo, a gente tem duas estações, né, uma estação chuvosa, que é o verão e a primavera, e uma estação mais seca, né, que é o outono e o inverno. A extração ela foi feita em um banho ultrassônico, utilizando etanol e água, e essa proporção foi com base na farmacopeia e também aqueles estudos biológicos, né, viram que tinha uma maior atividade, né, utilizando etanol e água na proporção 7:3. E aí os dados foram adquiridos num espectrômetro de massas de alta resolução, no modo switch, né, onde foram adquiridos simultaneamente tanto os dados com ionização no modo negativo, tanto no modo positivo. E também os experimentos de RMN, que foram tanto realizados experimentos de hidrogênio e também experimentos de aerosol. O processamento dos dados, então, foi feito separadamente, né? Os dados de espectrometria de massas foi feito no NZMine, a versão 2.53, né? Então, foi feita uma série de etapas de detecção da massa, construção do cromatograma, desconvolução, e aí até a filtragem desses dados. Né? E uma etapa posterior, né, após a filtragem, foi feito, então, um passo de identificação. Né? Tem outros softwares que podem ser utilizados, Sirius, ele é um software bastante utilizado para quando a gente quer o cálculo ali, obter as fórmulas moleculares, mas no próprio MZMine a gente também pode realizar essa etapa. Né? Então, existem algumas etapas onde a gente pode detectar adultos, né? Então, se a gente está no modo positivo, a gente pode detectar, colocar sódio, amônio, potássio, né? E no modo negativo, a gente percebe que a gente tem perda de água na fonte, né? Então, alguns possíveis adultos que poderiam ter ali para esses dados, né? A próxima etapa é a gente fazer, então, a busca, né? A atribuição de possível informação de complexos, né? Então, será que a gente tem um 2M? Será que tem alguns que a gente tem uma dupla carga? Então, essa etapa, ele vai fazer essa detecção desses complexos, né? E, por fim, a predição da fórmula molecular. Né? Então, no MZMine, a gente consegue determinar qual vai ser a tolerância que a gente quer, quantas fórmulas a gente quer obter, então, quanto mais fórmulas, mais tempo de processamento vai ser, e quais são esses elementos, né? Então, eu sei que na minha amostra não tem fósforo, né? Então, eu posso eliminar o fósforo ou acrescentar outros determinados átomos, né? Se trabalha com organismos marinhos, que podem ter a possibilidade de alguns átomos diferentes estar ligados e ter nessas fórmulas moleculares, nessas estruturas, né? E aí o importante é que ele tem alguns parâmetros, né, para filtragem dessa fórmula e para a gente conseguir detectar esses melhores candidatos, né? Seja pela índice de deficiência de hidrogênio, razão isotópica, a proporção lá de hidrogênio e carbono, né? Então, acaba filtrando esses candidatos. Após esse processamento, né, então a gente pode obter assim, então as áreas dos picos, a massa exata, o tempo de retenção e a fórmula molecular. Para os dados de RNA, foi feita uma série também de etapas de processamento desses dados e aí a gente exportou, né, as intensidades. Os dados de massas, eles foram então desreplicados utilizando uma macro, né, e eu acho até bastante interessante, né, para quem até tem facilidade em trabalhar com macros ou métodos computacionais, né, essa linguagem mais de programação, né, essa macro a gente faz uma preparação, né, como a gente tem dados também, além de ter os dados de RMN que a gente juntou com os dados de massas, a gente também fez a junção dos dados tanto no modo positivo quanto no modo negativo. Né? Então, nessa macro, a gente prepara esses dados, né? Então, eu tenho a detecção da polaridade que foi adquirido, e aí, para aqueles dados adquiridos no modo positivo, faz uma diminuição de 1, né, da massa exata do hidrogênio, então, e no caso, no modo negativo, a gente faz somatório de 1. Né? Então, aí, essas massas moleculares, elas são, então, buscadas no banco de dados que tinha nessa macro, que era o dicionário de produtos naturais. Mas a gente pode mesmo montar nossos próprios bancos de dados, seja informações que a gente tem da nossa planta, seja alguns bancos de dados como Lotus, né, que às vezes a gente tem a possibilidade de fazer o download desses arquivos, né, alguns outros bancos de dados, e aí montar essas próprios bancos de dados e fazer essa busca automática dessas massas ou das fórmulas moleculares que foram calculadas, né, previamente no Mnemonic. E foi feita, então, a concatenação, né? Então, no meu trabalho, a gente utilizou o método de fusão de dados foi o método de concatenação, né? E aí a gente fez, então, a normalização baseada aqui no desvio padrão, o somatório do desvio padrão dessas variáveis, né?
E aí foi feito o escalonamento em bloco, e aí para quem tem, né, a possibilidade de ter o Cinca, ele já tem essa possibilidade de você pode separar essas features em blocos, né? Então aquele processo manual que, né, que a gente pode fazer no Excel mesmo, né, ou até mesmo com programação, aqui no Cinca a gente pode só selecionar e ele faz de uma maneira automática essa divisão dos blocos dessas variáveis. E aí, por fim, foi feita a análise multivariada, né, utilizando análises discriminantes, porque a gente queria saber quem são esses grupos, quem são essas variáveis que estão diferenciando essas amostras. Só para o nível de curiosidade, apresentar aqui o perfil, né, que foi obtido por massas, tanto nos modos positivo e negativo, e a gente vê o quanto a gente já tem uma diferença no modo de ionização, né? Então, a gente tem um perfil bem diferente, alguns metabólitos são coincidentes, mas a gente percebe que tem uma intensidade bem diferente de um modo para o outro, né? Então, algumas substâncias que a gente só encontra mais em um modo, outra em outros, né? Então, a gente já vê que a gente tem uma complementaridade até no modo de ionização que a gente utiliza. Em relação ao espectro de hidrogênio, né, então a gente vê aqui a grande complexidade que a gente tem, e aí muitos sinais sobrepostos, uma baixa resolução do sinal. Quando a gente vai para o espectro de J-Resolved, a gente consegue agora ver claramente essas multiplicidades aqui no espectro. Né? Então, a gente pode até fazer algumas atribuições. Né? Então, aqui nessa região, a gente pode ter, quando a gente faz a projeção desse espectro bidimensional, a gente tem aqui, então, uh, a constante de acoplamento, né? A gente tem, então, a multiplicidade desse sinal, e aí a gente pode calcular a constante de acoplamento desse sinal. Então, aqui, esse outro sinal aqui com acoplamento norte, 8,5. Esse aqui, onde a gente pode ter, então, o acoplamento ortometa. Então, aqui a gente poderia até ter um conjuntinho de um anel substituído. Então, aqui numa região entre 5 e 6 ppm, esse sinal com uma constante de 7,7 poderia ser atribuído ali, talvez, um hidrogênio numérico de um açúcar, né? Então, a gente poderia, ter uma substância que ela é aromática, tem um anel trissubstituído e que pode ser glicosilada, nem sempre, talvez, pode ser parte do mesmo sistema, mas já é algumas informações que a gente consegue tirar com mais clareza do que quando a gente olha para o espectro de hidrogênio com esse monte de sobreposição de sinais. Então, dos resultados, né, primeiramente nós fizemos a validação do método, do modelo, né, e aí a gente viu que a gente tinha um modelo que não era sobreajustado e que tinha uma boa predição, e no caso a gente utilizou o teste de permutação. Quando a gente vai comparar, né, utilizando a análise discriminante, né, o TLSDA, quando a gente vai comparar esses conjuntos de dados, a gente vê que para os dados de MS, a gente tem uma maior sobreposição, né, dessas amostras, né, primavera, outono, inverno aqui, e aí um maior espalhamento, né, das amostras coletadas durante o verão, né, e aí alguns grupos separados, outono, verão, né, e aí a primavera intermediária aqui entre essas estações. Com os dados de Resolved, a gente já tem ali observando, a gente consegue observar certas tendências, né? Aqui a gente tem inverno e primavera já mais separados, uma sobreposição aqui de amostras coletadas no verão e no outono, mas a gente vê aqui, com os dados de Resolve, a gente vê uma tendência de uma sequência dessas estações, né? Então, primavera, verão, outono, inverno, né? Então, eu tenho essa sequência aqui dessas amostras, desses grupos, né? E quando a gente junta, ele acaba se tornando meio que um intermediário aqui desses dois dados, né? Então, a gente tem o grupo verão aqui mais separado, a gente tem um melhor agrupamento deles, né? A gente consegue separar melhor a primavera, os dados de primavera, né? E ela acaba também sendo uma estação intermediária, né? Então, a gente tem o fim do inverno, início da primavera, fim da primavera e início do verão, e acaba tendo, né, as características acabam sendo parecidas, né, influenciando o metabolismo, né, quando a gente tem essa transição entre as estações. Vendo então que o grupo, né, que verão era o grupo mais separado, a gente tem o verão aqui num grupo totalmente distinto, né, que a gente não vê com tão clareza, que das massas, nem tanto no J-Resolved, a gente então decidiu separar esse grupo e vamos ver quais são os metabólitos que estão diferenciando o grupo do verão, né? Então, e aí a gente definiu, né? A gente foi buscar quais são esses metabólitos que têm maior importância e são responsáveis por separar esse grupo.
então colocamos ele num grupo separado, né? E aí as outras amostras em um outro grupo. Além de... e aí, dentro desse espectro de loadings, né, para os grupos aqui, os outros grupos, né, inverno, primavera e outono, a gente tem algumas variáveis associadas a uma região aromática, né, então sinais de hidrogênios aromáticos, em combinação com features que têm uma faixa de massa entre 400 e 900, né, então são substâncias aromáticas com uma massa 400 a 900. Já em relação ao verão, a gente vê sinais em uma região alifática, né, e com massas em torno de 400 a 500 altos, né? Para a gente ver quais se essas variáveis, elas são realmente as variáveis, são realmente as features que estão contribuindo com essa discriminação, né? A gente calculou a taxa de falsas descobertas. Então, também existem vários métodos, né, para verificar se aquela, a taxa de falsas descobertas. E aí, o utilizado foi do Benjamin Lottberger, né, onde foi feito, então, o ajuste dos valores de P, né? Então, primeiro a gente faz um ranqueamento dessas variáveis, no caso aqui a gente selecionou 15, mas podem ser 100, ou quando o VIP é maior que 1, então a gente pode determinar quais quantidade de variáveis que vão ser utilizadas. E os valores de P associados para cada variável, né? Então, do menor para o maior. E aí a gente faz o ajuste desse valor de P, né, onde a multiplicação do valor de P é pela quantidade de variáveis dividido pelo ranking. E aí, se esse resultado a gente tiver um valor de P menor que 0,5, a gente vai considerar, então, que realmente esse metabólito é um metabólito discriminante. Então, a ideia aqui é um pouco inversa, porque a gente geralmente utiliza essa taxa de falsas descobertas quando a gente quer ali, não tem diferença estatística significativa, né? Então, a gente rejeita. Nesse caso, a gente quer essa diferença, né? Então, isso vai nos dizer que aquele metabólito, aquela feature, ela é discriminante. Então, se a gente for comparar esses dados, né, região aromática com massa entre 400 a 900, 700 aqui, a gente chegou, né, para essas features que elas poderiam ser, né, derivados de quercetina e também derivados do ácido galoioquímico, né? Então, quando a gente vê ali nessa distribuição relativa desses dados, a gente realmente vê que tem ali uma expressão maior durante o inverno, né? Então, ela aumenta durante o inverno e depois tem uma queda para a primavera. E a gente observa que esse conjunto, ele tem uma mesma tendência, né? Então, essas substâncias fenólicas aqui, elas estão sendo aumentando a produção ali durante o inverno. Quando a gente olha para os dados de RMN, eles confirmam, né, essas informações dos dados de massas. Então, a gente tem aqui sinais que podem ser atribuídos ali ao anel B de um núcleo de quercetina, né, em 7,53, um dupleto, e com a mesma tendência de variação do sinal. Né? E a mesma coisa aqui para esses dois sinais, que são simpletos e que podem ser atribuídos, então, ao grupo galoil, né, que pode estar ligado aqui em derivados de quercetina ou nos ácidos galoioquímicos. Já para o grupo do verão, a gente verificou, pela razão dessa carga, que poderiam ser possíveis triterpenos pentacíclicos, né? A gente vê, então, uma maior produção, uma maior expressão desses metabólitos durante o verão, e aí uma queda nas estações e aumentando na primavera, né? E quando a gente olha para os dados de RMN, a gente vê o mesmo comportamento, né? Então, uma queda, um aumento aqui, uma maior expressão no verão, uma queda e depois um aumento na primavera. Então, a gente pode dizer que esses dados estão correlacionados, né? Então, no caso de RMN, no deslocamento químico 1.33, poderia ser atribuído, então, essas metilas desses núcleos, desses triterpenos, né? Enquanto em 0,77 poderiam ser essas metilas, né? Mais blindadas nesses núcleos. Então, são duas informações que elas se complementam e a gente vê um mesmo tipo de variação. Vou dar uma corridinha. Outra informação que a gente tentou obter, então, será que essas variações, né, então, estão associadas a alguns fatores climáticos, né? Então, a gente observou, né, não explicou muita coisa, mas a gente viu uma quantidade de chuva maior na primavera e um período de seca maior durante o inverno, né? Então, maiores temperaturas e radiação solar durante a primavera e o verão. Mas isso não justifica muito ali, talvez, o agrupamento, né? A gente vê que tem essas variações climáticas. Dentro dos resultados que a gente obteve, a gente tem que tentar só para tentar dar uma explicação do que poderia estar acontecendo com com dados da literatura, né? Então, a seca ela pode levar
a formação de espécies oxidativas, né, espécies radicalares, e que pode, então, levar a planta a produzir substâncias que sejam antioxidantes, né, que vão capturar essas espécies oxidativas, né. E aí pode ser por isso que está tendo uma maior produção de substâncias fenólicas, né, durante o outono e inverno, principalmente durante o inverno. Já as altas temperaturas e radiação solar durante o verão pode estar associado à perda de água da planta, né? Então, a planta pode produzir esses triterpenos pentacíclicos como uma barreira de proteção, né? Para evitar essa perda de água, ou até mesmo para contra insetos, né? Uma proteção contra herbivoria. Então, por isso, queria concluir, né? Então, a fusão de dados, ela resultou num melhor agrupamento, né? Dessas amostras. Então, a principal variação está relacionada à seca, à radiação solar e à temperatura. O uso da análise estatística multivariada ajudou a gente a direcionar quais são esses metabólitos discriminantes, né? E aí nos dá também algumas informações, né, que podem ser relevantes, preliminares, né, para qual será a melhor época do ano para coletar, lógico que outras análises deveriam ser realizadas. Queria agradecer novamente ao Portal Metabolômica pelo convite, pela oportunidade de apresentar aqui o trabalho, e fico aberto para dúvidas sobre a fusão de dados, foi bem rapidinho, mas agradecer ao Instituto de Química, a Universidade de Strathclyde, onde eu fiz um intercâmbio, o financiamento da FAPESP, ao grupo do meu doutorado, o grupo do Vilegas, o Angeli e o grupo de Ribeirão Preto, da USP. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo. Tá? Muito obrigado, Ana, muito interessante. Eu vou passar primeiro direto a pergunta para a Milena, a bola para a Milena, que ela tem uma pergunta e ela tem que sair porque ela tem um compromisso. Tá bom. Então, depois a gente segue. Bom, Ana, quero te parabenizar. Foi super interessante sua palestra, demais. Eu tenho uma pergunta sobre os blocos. Quando você fala sobre esses blocos, você está falando de compostos que possuem algum tipo de correlação de tempo de retenção ou de relacionado com adulto? Ou como é que esses blocos são formados? Esses blocos são os blocos das variáveis de cada técnica mesmo, né? Então, por exemplo, eu adquiri a minha análise de massas, fiz a aquisição de todas as minhas amostras do verão, e aí eu vou ter todas aquelas features, né? Depois que eu processei no Mine, e aí eu vou ter esse bloco de variáveis para espectrometria de massas. E aí vou ter o bloco de variáveis para ressonância magnética nuclear, né, que seriam essas features ali relacionadas, no caso da ressonância magnética nuclear, ao deslocamento químico, e no caso de massas, à massa do íon. Aí seriam esses dois blocos de variáveis que tem. Entendi. O Então, que tem em comum, o que teria em comum entre esses dois blocos é a amostra em si, né? Então, a amostra de verão, né, aquele extrato que eu preparei do verão, eu analisei tanto por espectrometria de massas quanto por ressonância magnética nuclear. É isso que é o em comum entre esses dois blocos de variáveis, né? entendi. E Isso. quando você falou blocos, eu achei que criava vários blocos. Por exemplo, você falou, 10 variáveis do RMN, vai ser um bloco. E 100 Isso, variáveis do massas vai ser um bloco. Então, se eu tenho, isso. por exemplo, 1000 variáveis, eu vou criar 10 blocos ou não Não, necessariamente? não, 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 não. Eu vou criar um bloco, então, com 1000 Um bloco para variáveis. cada um. Isso, um Entendi, bloco para entendi, cada um. Isso, entendi. sim. Bom, era essa a minha pergunta. Na verdade, tinha um monte de coisas para perguntar, mas eu realmente tenho um compromisso agora. Eu vou passar pro Vini. Valeu, Mi, obrigado. Eu estou ainda tentando acertar minha câmera aqui, que é do computador não tá funcionando. Mas vamos lá, a gente já tem umas perguntas no chat. Pessoal, eu vou abrir o microfone para as pessoas que fizeram pergunta. São várias perguntas, na verdade, do Andrew. Sim. Bom, Andrew, se você quiser fazer as perguntas, seu microfone está liberado. Senão eu posso ler as perguntas para a Ana. Eu cheguei a ver aqui. Eu estava no Data Discovery. Eu cheguei a usar. Eu tentei depois, quando eu vi, até assistir uma palestra do professor Ricardo. Uhum. E ele tem essa ideia, né, de fazer a fusão dos dados, né, tentar o trabalho.
o David Uhum, Discovery, e aí acaba, é que eu não tenho tanto conhecimento da parte mais de programação, né? Então, para mim é muito mais difícil, uhum, mas ele é, né, bem didático para quem tiver também curiosidade de utilizar, é mais, né, uhum, direto, né? Não é tanto ali Excel, ali passo a passo. uhum. Não sei se ele quer falar alguma coisa. É, acho que não. Mas então, a sua resposta já engloba as três colocações do Andrew. Hum. Ah, não sei se você chegou a ler as três. Sim, Uhum, ele até junta dados de RMN, massas, né? Tem de GCMS, então é bem uhum, interessante para quem tem mais facilidade de utilizar, né? O Python, o R, essas coisas. uhum, É muito boa a ferramenta. sim. Bom, Andrew, se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, então, para ligar o microfone ou para mandar. E, como eu falei, pessoal, se vocês quiserem erguer a mão ou fazer a pergunta, tá? Eu vou liberando para vocês fazerem. É, bom, eu vou ler a pergunta aqui, que é uma pergunta, na verdade, anônima, mas parabéns pela palestra e pelo trabalho. Você é muito didático, o trabalho é lindo. A concatenação é considerada como low-level data fusion? Essa é uma primeira pergunta. De um modo geral, qual seria a abordagem para as escolhas dos pesos de cada dataset, considerando as diferenças entre RMN e massas? Sim. Acaba sendo, é difícil dizer, né? Porque são duas técnicas bem diferentes o que eu percebi é que os dados de RMN, às vezes ele acaba até dando ali, às vezes até sobrepondo um pouco de massas, né? Quando a gente faz ali a concatenação direta, né? Por ser um dado quantitativo ali da intensidade do sinal, às vezes quando a gente faz a concatenação, a gente não consegue, então, realmente normalizar, né? Numa mesma escala esses dados, né? Por mais que a gente faça ali, a gente faz cada conjunto, né? E aí, quando a gente faz o modo hierárquico, a gente faz a análise estatística separada deles. Então, pode ser que a gente tenha ali uma melhora e aí nenhum dado ganhe um valor maior do que o outro, né? Agora, em termos de dar um peso para cada um, vai variar muito da análise dos dados que a gente tem, de que tipo de resposta que quer se ter, né? Então, fica difícil atribuir qual peso Mas, seria mas melhor. isso é algo que a pessoa que está fazendo análise de dados determina, ou existe algum tipo Uhum. de protocolo, recomendação? Como isso funciona? Não sei se. Então, até nesse artigo, assim, quem tiver Uhum, curiosidade de ver, ele faz uma série de processamentos, né? Então, ele utiliza vários escalonamentos, né? E no próprio artigo ele vai falando, assim, ó, tem que uhum, ver caso a caso, né? Então, para esse conjunto de dados, esse tipo de escalonamento funcionou melhor, para esse outro, esse tipo de escalonamento. E isso também vai determinar de acordo com as variações que a gente tem nas amostras. Será que são amostras que têm muitas variações? Ou será que são uhum, amostras ali que a gente tem pequenas variações, né? Onde só variação de concentração são amostras muito próximas, né? E aí isso ele uhum. vai também determinar quais são esses pesos que a gente está dando, se seria mais por Entendi. isso. Não sei se... E não sei se você mencionou, mas é também uma curiosidade que eu fiquei. Isso não está relacionado nem um pouco com a diferença no número de variáveis que você tem. Entre, igual você comentou, que a RNN massas, você vai ter massas muito mais features, né? Uhum. Mas isso não influencia em termos de peso para nenhum dos métodos que você mostrou. Então, a gente percebeu uma certa tendência, porque como ali o dado de RMN, ele é quantitativo, essa variação que a gente vê, ela está mais relacionada à quantidade, a gente viu Uhum, uma certa predominância quando a gente foi fazer a análise ali da importância dessas variáveis. Então, a gente uhum, conseguia ver essa variação do RMN muito mais significativa, que talvez no uhum. massas não foi tão bem detectado, né? Então, essas pequenas variações. Como ele é Entendi. quantitativo, Uhum, acabou prevalecendo, né, as variáveis do RMN quando os dados foram fundidos. uhum. Entendi. Não sei se... Bom, de momento a gente não tem outras perguntas, então eu vou continuar, que eu tenho mais duas curiosidades. Claro. Também espero que você não tenha mencionado que eu não te, que você não tenha mencionado que eu tenha perdido, mas que você estava mostrando depois nos PCAs ou no PLSTA o 3 pontos por estação, né? E eu Hum. fiquei curioso se são 3 amostras, se é um conjunto de, assim, um pool de diferentes amostras, como que é, porque fiquei curioso. Sim, então,
na época, quando a gente foi fazer a coleta, né, quando eu fui fazer a coleta na época, então eu tinha vários indivíduos e fiz o Uhum, pool desses indivíduos, né? uhum, Acho que uhum, hoje em dia talvez eu analisaria esses indivíduos separadamente, até mesmo para ter uma amostragem maior. Mas aí eu uhum. fiz o pool desses indivíduos. Então, cada ponto ali representa esse pool dos indivíduos, que foram Ah, entendi. coletados em meses diferentes do verão. Ah, entendi. Aham. Mas É. é uma quantidade de amostra muito pequena, né, para uma análise Na estatística. Eu acho que a verdade, gente você precisava de não uma tem. amostragem. Na verdade, você não tem uma quantidade de amostra pequena, né? É, Só parece que você tem uma aham, quantidade de amostra pequena. é Mas que eu não tem para entendo. cada grupo, né? Não tem para Aham. cada grupo. Sim, 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 eu entendo. E a minha última curiosidade, na verdade, Ana, é também as pessoas que trabalham com RMN que não me matem, porque o meu RMN parou na graduação, mas a parte de identificação, porque em massas a gente tem todos os níveis, se você compra o padrão, enfim, MS2, blá blá blá. E aí você Aham. mostrou, acho que por uma das quercetinas, né, que você falou, ah, olha, isso aqui o RMN, esse deslocamento em 7.7, é esse pontinho aqui da molécula que, tipo, não parece muito específico. E aí eu fiquei me perguntando, existem esses níveis de confiança também para RMN, ou você pode afirmar com mais segurança que é aquela molécula? Ah, então, eu acho que o RMN ele é muito de comparação com dados da literatura, né? Então, já Uhum, de adquiridos. E aí tem esse deslocamento químico, no caso, o que dá a informação, principalmente, não é só o deslocamento químico, mas também esse acoplamento, né? aham, uhum, sim, Então, combinando as duas informações, né? Tinha ali, e sabendo também do histórico da planta, que eu sabia que tinha derivados de quercetina, a gente uhum, pode, então, dizer, né, e quando a gente compara com dados da literatura, é muito próximo, né, esse deslocamento químico de indicar que é aquele hidrogênio naquela uhum, posição, por conta dos efeitos que tem ali da hidroxila, mas poderia ser um outro núcleo que teria uma mesma estrutura, né? Então, anel uhum, aromático que uhum, tem duas hidroxilas e tem uma substituição numa outra posição, uhum, né? sim, E aí sim, poderia também ter um deslocamento químico parecido. entendi. E, bom, Mas agora que eu você entrou eu no... também não sei se tem níveis Uhum, para RMN, não sei. aham. Eu tenho outra pergunta relacionada, mas eu vou fazer a primeira pergunta do Vitor. Parabéns pelo trabalho, Aninha. É possível incluir os dados de carbono do RMN? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço a segunda. Sim, sim, pode ser feito com dados de carbono também, né? Uhum, Então, você pode fazer a fusão de dados com diferentes aquisições de dados, né? Tem, às vezes, para metabolômica, né, de plantas, às vezes até fazem bidimensionais, né? HSQC, HMBC, né? Então, pode fazer a fusão de dados com diferentes informações, né? É só uhum, como a gente vai extrair depois esses dados, né, fazer esse processamento desse dado e extrair essa informação, né, se é a intensidade do sinal. Mas uhum, assim, o carbono pode ser interessante também. uhum. E a outra curiosidade dele é qual nível de ruído você usou para MS1 e MS2 no MZMI. Espero que a gente consiga também responder essa pergunta no curso. Agora eu não... Que nível? Deixa eu ver se eu lembro. É porque a intensidade, né, foi baseada, porque como eu utilizei um web trap, né, então Uhum, a intensidade ela é diferente, né, então a gente utilizou acho que 10 exponencial a quarta, não sei, eu acho que para detecção MS1. Né? uhum, No caso aí, a gente não fez o MS2, né? Como foi no modo switch, foi adquirido os dois modos. E aí eu peguei a pandemia e acabei não fazendo os experimentos de fragmentação. Né? Então aí a gente acabou conseguindo trabalhar com esses dados apenas de MS1. Né? uhum. E uma outra pergunta agora da Lívia, né? Parabéns pela apresentação e gostaria de perguntar sobre os grupos que foram mencionados. É mais uma pergunta de organização e delineamento experimental. Quando se tem muitos grupos, 9, e tratamentos, 4, qual a melhor abordagem para lidar com esses dados? Uhum, Hum, tá, porque tem o modelo BET, né, e o modelo hierárquico, né? O modelo BET, ele acabou separando os grupos. Eu acabei utilizando, o modelo BET eu nunca fiz ele manualmente, né? Eu tentei fazer o modelo BET utilizando o próprio Synca, porque ele tem essa possibilidade, né? E aí eu fiz essa separação. Mas o modelo BET, como eu falei, ele acaba perdendo um pouco a correlação,
Então, é como se ficasse dois grupos bem distintos. Ah, aquele grupo que está nessa batch aqui está aqui. Então, acaba perdendo um pouco para você entender, dependendo qual que é a resposta que você quer ter sobre esse conjunto de dados, você perde um pouco a correlação entre eles, né? Então, como a gente viu quando a gente faz a concatenação, a variação das variáveis que a gente tem, tanto para massas quanto para RMN, ela tem uma variação que é proporcional, né? Então, aquele mesmo sinal que está variando no massas, também está variando no RN, no RMN, né? Então, porque eles também estão, acho que estão avaliando, né? Tá analisando os mesmos metabólitos, né? Então, às vezes fazendo batch, a gente pode perder um pouco essa correlação, né? E o batch eles indicam principalmente quando tem umas variações, principalmente na aquisição, né? Então, essa aquisição, ela é muito diferente, né? Então, acho que talvez fazer um modelo hierárquico, né? Seria talvez mais interessante. E aí você, no caso, né, a Elívia, né? Aí, Lívia, você pode colocar a classificação para esses grupos, né? Quando tem esses tratamentos, aí você classifica ele de modos diferentes. O E MSDAI. só complementando. O MSDAI eu não testei, na época a gente comparou os dados do MZMine com o XCMS, mas eu acho que eles são bem parecidos, a gente chegava quase na mesma informação. O MSDAI eu já tentei utilizar, ele acaba sendo até mais fácil, né, em termos de etapas, né, de processamento. Aí pode ser uma alternativa também para quem quiser utilizar, né. A documentação deles também é bem didática, para quem tem interesse. Sim. Bom, eu vou fazer então uma última perguntinha que você estava comentando sobre os bancos de dados, né? Que você, no fim, é muito na base da comparação com a RMN. E, no fim, pelo que eu entendi, o J-Resolved, apesar de ele ter uma estrutura diferente, ele são os mesmos valores, que é o deslocamento e o acoplamento, né? Isso. Ainda assim, você consegue fazer uma busca num banco de dados de um RMN clássico, ou tem que ser um banco de dados exatamente de JResult? Não Olha, sei se, acho que se faz sentido a minha pergunta. sim. Talvez não. Eu acho que ele reproduz bem ali em termos do deslocamento químico Uhum, ali do. Deixa eu tentar compartilhar de novo. uhum. Ixi, aqui. Eu acho que ele acaba, né? Porque quando a gente está em dois, acho que é aquele outro, ele fica até mais fácil, esse esqueminha o deslocamento químico acaba sendo a média ali, praticamente, dos dois sinais, né? Quando a gente tem um dupleto, mais um dupleto, né? Então, ele acaba caindo ali no mesmo... Aqui. Então, quando ele faz esse processamento aqui, né? Ele faz essa inclinação, 45 graus, então, aqueles três, no caso aqui o tripleto, né? Eles acabam se juntando e aí a gente tem o deslocamento. Então, é para ser Uhum, a mesmo deslocamento químico, né? Acho que não é para uhum, ter tanta variação, não. Acho que é possível comparar o deslocamento químico do J-Resolved com em bancos de dados de RMN, de hidrogênio. uhum. É a informação. Entendi. Bom, Ana, acho que temos mais uma última perguntinha do Givaldo. Como, em qual momento você cruzou as fórmulas moleculares dadas no Enzymine com as anotações feitas com os dados do DNP? Como eu cruzei, foi na macro, né? Então, essa macro, ela faz essa busca automática, né? Então, essas fórmulas moleculares que foram calculadas no Enzymine, ele vai buscar, então, tem um comando lá e aí ele vai buscar, né? No dicionário de produtos naturais. Então, deu match com um erro de massa até tanto, então pode ser talvez esse candidato. E aí ele vai dar os vários possíveis candidatos, né? Porque pode, por uma fórmula molecular, pode ter várias substâncias, né? Então já é um modo até de filtragem, né? Então, eu já tenho aqui alguns candidatos, e aí vou checar agora a fragmentação, qual faz mais sentido, né? Uma pré-filtragem e aí pode alimentar essa macro com bibliotecas in-house, né? A gente tem, baixar esses bancos de dados NPA, Atlas, Lotus, que o dicionário de produtos E, naturais é pago, né? e ele perguntou também em qual momento, acredito que ele
quis dizer, durante o processamento dos dados, foi antes da análise estatística, certo? Ah, tá, isso. Foi antes da análise estatística, sim. Só foi uma Uhum, etapa a mais ali para dessa aplicação. uhum. E ele comentou também que esqueceu de falar, mas parabéns pela palestra. E, e é isso, concordo, parabéns, Ana. Muito obrigado por ter Ah, aceito o obrigada. convite, por ter ensinado um pouco, né? Realmente não parece um tema fácil, né? Ah, Fazer só uma técnica já é difícil, aí fazer as sim. duas, saber a teoria, saber como juntar os dados, acho que complica ainda Ah, mais, né? sim. Mas deu para ver, por exemplo, pelo PLS, que realmente o que você ganha em informação, né? Você consegue ter uma separação melhor e uma informação muito mais completa, né? E talvez Uhum. isso até para a parte do massas, por exemplo, quando você não tem um padrão, né? Quando você não consegue comprar tantos padrões, se você tem duas técnicas acusando o mesmo metabólito, ainda mais com a mesma Uhum. tendência, eu acho que Sim. né? É uma A gente tem um confirmação. ganho de informação. Isso, aumenta Sim, a confirmação, sim. sim. Eu Então, espero que incentive as pessoas a utilizarem, né, a agrupar esses dados, né, e se a gente quer estudar o metaboloma, a gente, quanto mais técnicas, mais informações a gente vai ter, né, para conseguir ter essa resposta. Então, com espero que certeza. incentive as pessoas a utilizarem. Então, obrigado mais uma vez, Ana. Ah, eu que E, agradeço. Obrigada mais uma vez. Obrigada a e todos que se, participaram aqui.